Professor, aleluia. Amém, professor. Ninguém O tava que te ouvindo, aconteceu né? que fechou o negócio, o som aí? Bom, Eu não obrigado, sei. Elisa Moreira, por ter mostrado um cartaz que estava sem som. Eu Fui pensei que eu que dei a estava... ideia, professor. Ah, Nossa. você que deu. Verdade. Parabéns, Gilberto. Obrigado, porque eu pensei que estava aberto o som. Eu liguei Todo normalmente. mundo tava falando. Obrigado, viu, pela ajuda de vocês. Então, como eu estava falando para vocês, então vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. Eu quero parabenizar a turma 93, porque vocês entregaram as atividades do mês de maio, aquela atividade diagnóstica, que valia 10. Depois, no mês de junho, vocês também entregaram outra atividade diagnóstica, valendo 10. E todas as atividades que vocês realizaram do ECLES também vale 10. Então, você tem a média 10, tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu estou vendo a Camila, que a Camila já mandou várias vezes para mim, fala assim, professor, que nota que eu tirei no bimestre? Já respondi para você, né, Camila? Né? Então, você pode mandar o e-mail para mim perguntando se falta alguma atividade que não foi entregue, que aí eu Oi, respondo para professor. vocês. Oi, fala, Gilberto. Você tinha pedido para eu te enviar um e-mail. Eu te enviei 3 e-mails e você não me respondeu. Gilberto, mas você colocou teu nome? Eu não lembro. Ah, acho que não, Gilberto. Acho que você colocou lá um apelido e não sei quem é você, né? Então, e você tem que mandar no meu. Todos os e-mails que a turma mandou, eu faço, respondo, né, Camila? Não é mesmo? É que eu mandei Vamos até dizer. pra Marcele, que você não tinha me respondido. Daí ela Não, falou que você me respondia. né, a professora Marcela nem mandou nada. Você tem meu e-mail, tá lá no contato da Escola Então, eu Adventista. mandei 3 vezes. Então, mande outra vez que eu. Manda outra vez, vê certinho lá o que aconteceu, tá bom? Eu Tá respondo bom. lá. Coloca o teu nome, Gilberto Freitas, turma 93, e por diante, tá? Tá. Ok? Bom, aí estava falando com vocês relacionado às notas do segundo bimestre. E aí comecei a conversar com vocês lá na página número 108 do seu livro. Você abre na página 108 para a gente fazer as nossas correções das atividades dessa tarde. E aí nós falamos que a Europa, a partir de 1918, ela começou a ter uma nova estrutura devido à Primeira Guerra que ocorreu na Europa. E essa Primeira Guerra que ocorreu na Europa, alguns países começaram a ocorrer o quê? A diminuição do seu espaço territorial logo após a Primeira Guerra. Mas algumas outras situações ocorreram também no continente europeu, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Os italianos eram favorecidos pelo fascismo, Benito Mussolini, e na Alemanha tínhamos o nazismo, que era o Adolfo Hitler. Lá na página número 111, aí nos fala que começou então a aparecer o que conhecemos como dois grupos dominantes da sociedade mundial. O mundo chamado capitalista e o mundo chamado socialista. O mundo capitalista sendo controlado pelos norte-americanos e o mundo socialista sendo dominado pela antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Bom, mas acabando a Segunda Grande Guerra Mundial, então surge no mundo o que nós conhecemos a Guerra Fria. E essa Guerra Fria é uma guerra entre esses dois conjuntos de países que vão liderar o mundo. Como eu já falei, os Estados Unidos liderando todo o mundo capitalista e a URSS liderando todo o mundo socialista. E essa Guerra Fria praticamente levou 70 anos entre eles, até que quando, em 1990, com a derrubada do Muro de Berlim, aí o mundo se torna globalizado, acabando na Europa o que nós chamamos de socialismo e capitalismo. Mas muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, cidades foram destruídas devido a essas guerras que ocorreram na Europa. Também nesse período da Guerra Fria, nós tivemos o que nós chamamos de corrida armamentista e corrida espacial.
cada vez mais eles estavam dando prioridade para ver quem era melhor nas questões voltadas exclusivamente para armas. E você sabe que a União Soviética, eles deram uma prioridade muito grande à questão de armamentos bélicos. E os Estados Unidos começou também a trabalhar com a área espacial e formando, então, pessoas que foram para o espaço. Mas com a queda do Muro de Berlim, né, em dia 9 de novembro de 1989, 9 de novembro de 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, que era conhecido também como o Muro da Vergonha, separando o mundo no geral. Agora estamos na página 118, gostaria que você abrisse na página 118, para a gente compartilhar com vocês as questões de respostas, tá? Então, vou abrir para você na página 118. Quem tiver com o seu livro, seu caderno, abra na página 118 para fazermos a correção. Ok? 118. Então, vamos à primeira questão ali que eu vou passar para vocês e a gente vai trabalhar relacionado a isso. A Guerra Fria transformou os antigos aliados da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a Rússia, em inimigos. Qual a explicação para isso? Resposta. Durante os embates de 1939 a 1945, a Alemanha representava um inimigo comum para os Estados Unidos e a União Soviética. Segunda parte da resposta. Com a vitória, a ameaça se direcionou ao domínio do poder político do socialismo e do capitalismo. E o terceira resposta, número 1, os objetivos divergentes entre os dois sistemas promoveram a rivalidade entre eles e a luta incessante pela hegemonia. Então, aqui você tem a resposta correta da página número 118. Eu vou dar um tempinho para você copiar para a gente ir para a questão número 2. Questão número 2, da página 118. Diz assim, qual a relação entre a Guerra Fria, a corrida armamentista e a corrida espacial? Resposta do número 2, a Guerra Fria foi assim chamada porque, apesar do poder bélico de cada potência, elas nunca se enfrentaram diretamente. Resposta da página 118, número 2. Vou dar um tempinho também para você corrigir, para a gente ir para a outra questão. Próximo. Aí nós falamos na página 118, relacionado à desintegração da União Soviética. A partir de 1980, a URSS, como nós já vimos com vocês, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas entraram naquele processo de desmembrar o
grupo de URSS. E aí eles fizeram a perestroika e a glasnost, que você pode observar na página 119, e com isso foi ocorrendo o desmembramento do mesmo. E o ministro Mikhail Gorbachev, ele conseguiu fazer esse desmembramento do mesmo, né? Lá na página 120, vem falando sobre a cortina de ferro. A cortina de ferro, literalmente, era o muro que foi construído na cidade de Berlim, separando o quê? Separando o mundo ocidental e o mundo oriental. Tá? Então, esse muro de Berlim estava bem na cidade de Berlim, por isso recebe o nome de Muro de Berlim. Bom, hoje lá em Berlim, atualmente, tem um pedaço ainda do muro que ficou para relembrar ao mundo que essa cidade de Berlim, capital da Alemanha, foi dividida em duas partes, um lado ocidental e um lado oriental. Também nós estudamos na página 120 e 121 sobre a Península Balcânica. E a antiga Iugoslávia, ela conseguiu, através de vários políticos e administradores, separar a Iugoslávia em várias partes novas. E vários países surgiram logo após o desmembramento dos países que pertenciam à Península Balcânica. Logicamente que teve muito conflito, teve muita guerra, teve muita gente que morreu, né? Muitas cidades foram destruídas através do conflito na Península Balcânica. Lá na página 121, nós temos o que nós chamamos de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E era formada por quem? Pelos países como a França, a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, a Itália, que isso deram o início em 1950 com a formação do sistema de uma comunidade dos países europeus. Só em 18 de abril de 1951, que essa comunidade ela começa a agir em grande proporção. E o objetivo dessa SECA era fazer o quê? Ter esses países como exploradores de extração de carvão e aço. Por isso que recebe o nome de SECA. Bom, aí, em 1990, essa SECA foi substituída pelo que nós chamamos União Europeia. E essa União Europeia, ela vai ser formada logo após a queda do Muro de Berlim, através do Tratado de Maastricht. Bom, em 1999, eles instituíram uma única moeda na Europa. Se você pegar o seu livro na página 123, você vai ver que está pintado em amarelo aqueles países que estão situados na zona do euro. E essa zona do euro seria o quê? Eles, a partir do período que eles começaram a fazer parte da zona do euro, colocaram a moeda, o euro, como sendo a moeda mais importante do país, por exemplo. Um exemplo assim, a Alemanha. A Alemanha, a moeda deles era chamado Marco Berlim, mas ou marco alemão, como alguns falam. Mas quando foi criado a zona do euro em 2002, eles substituíram a moeda marco alemão a moeda que nós conhecemos, o euro. A mesma coisa em Amsterdã. Nós tínhamos florins, a moeda típica da Holanda, e ele foi substituída pela moeda o euro. Agora, o Reino Unido, ela entrou na questão da União Europeia, só que eles não aceitaram a moeda o euro. Tá? Bom, também nós temos na página 122, lá embaixo, 122, nós temos a Comunidade de Estados Independentes. E essa Comunidade de Estados Independentes, ele foi gerado da desunião das 15 repúblicas que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E 3 países não aderiram,
como Estônia, Letônia e Lituânia. Tá? Agora vamos para a página 124. Vamos ver o que tem na página 124. Tá? 124 tem a número 1, o estado dos Balcãs, da Península Balcânica, em 1949 e em 2008. Dois fatores fundamentais responsáveis pelas mudanças territoriais registradas nos mapas encontram-se em resposta número 1, letra A. Quem está copiando, marcando no seu livro, no seu caderno, coloca lá 1A da página 124. Número 2. Observe o mapa da zona do Euro, da página 123, né? 123 é essa página aqui que você está vendo, página 123, ok? E na página 123 diz o seguinte, faça uma lista contendo todos os países que adotaram moeda até o ano de 2014. Então vamos para a resposta. Primeiro país, Alemanha. Segundo, Áustria. Terceiro, Bélgica, é bastante países, tá? Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, esses países todos que aceitaram a moeda, o euro, como moeda oficial no seu país de origem. Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda e Portugal. Eu vou dar um tempinho para você copiar esses países, que são os países que deram a origem, o que nós conhecemos como que aceitaram a moeda, o euro. Então, eu vou dar um tempo para você copiar essa respostinha. Número 3 agora. A Segunda Grande Guerra, em 1939 a 1945, por suas dimensões, perdas humanas e materiais e por seus impactos, provocou uma série de modificações no cenário das relações internacionais. Considerando essas modificações, vamos avaliar quais são as alternativas corretas. Número 1. Houve a configuração da bipolaridade. Quando se fala em bipolaridade, são dois países de interesses e disputas entre blocos de países liderados pelos governos dos Estados Unidos e da Rússia. Verdadeira a questão número 1. Número 2. Assistiu-se ao incremento das lutas de descolonização em regiões asiáticas e africanas? Correta. Número 3. Concretizou-se a hegemonia britânica sobre a exploração de reservas petrolíferas do Oriente Médio? Número 4. Proibiu-se o uso de armas nucleares devido ao impacto causado pelo lançamento das bombas atômicas sobre o Japão? Errada. E número 5. Encerram-se, em função do Holocausto, as perseguições e os conflitos políticos por motivos étnicos, religiosos ou raciais? Alternativa errada. Então, qual é a resposta número 3? Letra C. Número 4. Da página número 125. Vamos para a página 125. A União Europeia teve início em 1957 por meio do Tratado de Roma, ou Europa dos Seis. Desde então, essa comunidade
econômica vem agregando novos países ao bloco com a finalidade principal de fortalecer a economia, visando ao mercado mundial. Sobre a informação dada, é correto que, número 4, resposta, letra B. Os países da União Europeia, UE, vêm enfrentando grave crise econômica, o que tem gerado a redução do produto interno bruto, o aumento do desemprego, da dívida pública e da inflação. Página 125, número 4, letra B. Número 5. Com a crise política e econômica no sistema socialista soviético, agravada na década de 1980, vários movimentos separatistas ganharam força no leste europeu. Caracterize as mudanças ocorridas e dê sua opinião sobre o tema. Eu vou dar a resposta para você e a sua opinião você coloca individualmente, ok? Número 5, você vai copiar ali que está escrito ali, ó. A União Soviética desintegrou em 15 repúblicas. Quais são elas? Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Ainda tem mais um pedacinho dessa resposta. Vou dar um tempinho para você copiar essa parte número 5, a primeira parte, porque ainda tem mais outra parte da número 5 para você copiar, tá? Agora a gente vai para a outra parte da resposta do número 5. A Tchecoslováquia, eu coloquei negrito e grifei, fragmentou-se em dois países atuais, que é chamado República Tcheca e Eslovaca. Então, até 1990, nós tínhamos um país chamado Tchecoslováquia. E através da primavera, a Primavera de Praga, eles desmembraram, formando dois novos países, República Tcheca e República Eslovaca. Outra resposta, a Iugoslávia, que pertencia à Península Balcânica, ela sofreu violentos conflitos e da Iugoslávia formaram-se novos 7 países, tais como Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Vou também dar um tempinho para você copiar essa resposta para a gente ir para outra página.
Bom, vamos para a página 126 e 127 do seu livro. Lá na página 126, vem falando sobre geopolítica no início do século XXI e a crise na União Europeia. E você sabe que tudo o que acontece atualmente na Europa, ou também em todos os países do mundo todo, o mundo todo fica sabendo muito rápido. Porque todos pertencem ao que nós chamamos de geopolítica. E quando você fala em geopolítica, nós falamos a estratégia de governo, a estratégia de armamentos, o espaço militar, o espaço político, né? Tudo isso é controlado, por exemplo, pela geopolítica. E o que está ocorrendo atualmente em qualquer parte do mundo, nós sabemos do que ocorre devido ao quê? Pelas condições da internet. Hoje nós estamos tendo aula via internet, através dessa live. É uma coisa que a gente não poderia estar numa sala de aula e estamos através da internet. É um meio de comunicação moderno. Continuando, nos diz o seguinte, na página 127, escreva sua própria definição de geopolítica e dê um exemplo. Então, a resposta do número 1, da página 127, diz assim: o domínio e a luta pelo poder no espaço geográfico por meio de estratégias políticas ou militares caracterizam a geopolítica. Um exemplo que ela está pedindo, eu posso colocar a internet, Facebook, Instagram, Twitter, que são formas de você espalhar a mensagem do mundo todo relacionada à questão política ou militar. Vou dar um tempinho para você copiar essa questão número 1 da página 127. Com relação à pergunta número 2, ela tem para você fornecer se é verdadeira ou falsa relacionado ao produto. Então vamos à questão número 2. A primeira, verdadeira. A segunda, falso. A terceira, falso. A quarta, verdadeira. A próxima, verdadeiro. Então, a sequência correta é a letra A. Agora, na número 3, da página 128, ela está falando o seguinte: você vai arrumar essas questões que são falsas. Então, vamos arrumar na página 128 as questões falsas, que é o número 2 e 3. Então, primeiro, o fortalecimento da economia alemã aconteceu parcialmente. Segundo, ao unir ao lado oriental, houve temporariamente uma queda na produtividade média. A reunificação alemã não motivou a paz nos conflitos étnico-culturais da Europa. Todos esses 3 primeiros pontos é sobre a primeira alternativa. E o último ponto que eu vou fornecer agora é o segundo falso que você tem da página 127. As fronteiras europeias passaram por grandes alterações durante o século XX e continuam sujeitas às novas mudanças. Vou dar um tempinho para você copiar essa questão para a gente ir para o número 4.
A número 4 era um tipo de uma pesquisa. Você não precisava fazer, mas eu vou dar a resposta para vocês. Esse é o caderno. Selecione 5 momentos históricos que alteraram profundamente o continente europeu no último século. Quais são elas? Então, o número 4 eu coloquei como sugestão. A Primeira Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, Guerra Fria, reunificação da Alemanha, porque a Alemanha se desmembrou em duas, o Ocidente e o Oriente, agora é uma só, né? Capital, Berlim. Fragmentação da ex-Iugoslávia, formando 7 novos países. Fragmentação da Tchecoslováquia, que agora hoje é chamada República Tcheca e República Eslováquia. E a Ucrânia fazendo parte do contexto da Rússia. Então, essa é a resposta sugestiva da número 4, que não precisava fazer. Mas quem fez, eu estou corrigindo essa questão. Com isso, minha gente, a gente conseguiu corrigir todas as atividades do seu livro do primeiro semestre de 2020. Até o capítulo número 6 do seu livro já foi totalmente corrigido, já está tudo em ordem, né? E eu parabenizo vocês, 93, por ter feito todas as atividades. A partir de amanhã, dia 2 de julho, é a nossa última aula de geografia. E aí você vai entrar de férias, você vai ficar numa boa em casa, aproveite o máximo, né? Curta a sua família, viaje, descanse bastante, que no dia 27 de julho vamos reiniciar outra vez as aulas remotas. Vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 93, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo nessas férias e que eles possam ser aguardados por ti. E seja também com seus familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gente, muito obrigado. Que vocês tenham uma boas férias, se divirtam, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.